Então, bom dia a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao professor Fábio a sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua experiência e da sua pesquisa. Professor Fábio, ele é doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília, mestre em cultura visual pela Universidade Federal de Goiás e bacharel pela Universidade Católica de Goiás. Ele é professor da FAV UFG, com experiência na área de comunicação visual e projetos de arquitetura, e envolvendo disciplinas como projeto de arquitetura e urbanismo, processos de criação e fabricação digital e informática aplicada à arquitetura e urbanismo. Então, Fábio, muito obrigado mesmo pela sua presença. Se eu tiver cometido alguma deficiência na sua bio, por favor, me perdoe e faça a devida correção. A palavra está com você. Não, eu acho que está tudo certo. A tua apresentação ela contempla, né, as minhas principais atividades, a minha formação. E me sinto feliz, né, Ander, mais uma vez, né, pelo convite, em poder contribuir na disciplina. Sinto saudades daqueles momentos, né, de ser aluno. Eu acho que é muito mais interessante, né, você poder participar, né, de aulas naquele modelo, onde você tem um formato de mesa redonda, a leitura, né, e aí uma discussão entre todos, né, com uma grande proximidade, né, com um grande aprofundamento. Então, fico feliz em poder contribuir aqui contigo mais uma vez. Quero agradecer a presença de todos, obrigado, e espero que as minhas falas, as minhas críticas, né, as minhas reflexões também possam contribuir de alguma maneira, né, no encaminhamento das pesquisas de vocês, nas escritas, né, dos artigos, enfim, aquilo que eu puder somar já é de grande satisfação para mim. Neander, eu estou aqui com a apresentação em PDF. Eu clico aqui em compartilhar, pode ser em tela cheia, né? Uhum. Deixa eu. Estão visualizando os slides? Sim. Ah, tá. Sim. Bom, então, o título dessa minha apresentação, ela vai tratar da invenção do projeto e também das abordagens digitais. É um tema que eu penso que é bastante importante para todos nós. Nós vivenciamos, né, diversos problemas dessas naturezas aqui que a gente vai falar, nas mais diversas situações, né, seja na pesquisa, na escrita, né, a gente está sempre, de alguma maneira, estabelecendo diálogos, né, com esses assuntos. E aí, principalmente, dentro da disciplina, né, que é trabalhada pelo professor Dr. Neander, as questões que envolvem, né, a informática, as novas tecnologias, enfim, acho que isso é, é bastante importante e acho que isso também nos une enquanto pessoas interessadas nesses assuntos. Eu queria, antes de começar a minha fala, né, dizer que eu sinto um orgulho imenso, sabe, de ter defendido a minha tese pela UNB em 2015. É um material que eu tenho um enorme apreço, então, assim, estou aqui fazendo a minha propaganda. E naquele momento eu tive muitas oportunidades de participação de eventos, né, juntamente com um teórico que ele foi profundamente inspirador, né, para o meu trabalho, é o Branko Kolarevic. Ele está aqui num congresso em São Paulo. Depois também tive contato, né, com o Oliver Grau. Então, assim, ao longo, né, desse período de escrita, eu tive participação, né, em muitos eventos, né, então, enfim,
aquilo que de alguma forma também tocar vocês nas minhas falas, depois, por favor, deem uma olhada, né, deem uma lida, e acho que aí talvez coisas que possam ter passado desapercebido, que talvez eu não tenha entrado em maiores minúcias, vocês conseguem acessar aí por meio da minha tese. Vamos começar então, né, falando a partir de um texto, né, do Argan, que não é um grande teórico dentro da nossa área, mas eu acho que é muito impactante, né, num dos artigos que ele escreve, onde ele diz que o projeto ele é um projetar contínuo, é exercer sempre uma crítica sobre a existência e supor qualquer coisa de diferente e evidentemente melhor. Eis porque se pode muito bem dizer que todo o projeto pressupõe uma ideia de valor. Então, a partir dessa epígrafe, né, do Argan, a gente precisa entender, né, então, que as coisas elas podem ser sempre melhoradas de alguma maneira, seja porque novas necessidades surgiram, novas condições de uso, novos usuários, que de alguma maneira, né, eles compreenderam, né, o esgotamento das condições para as quais aquele objeto ou aqueles objetos eles foram concebidos. E complementando essa fala, há um autor inglês, né, que é o Roger Scruton. Ele tem um livro chamado Estética da Arquitetura, publicada pela Edições 70 de Portugal, um livro de 2010. E ele complementa, eu acho que essa ideia, né, dizendo então que a arquitetura ela não possui uma independência, né, de qualquer questão pública ou social, e por isso ela não é um tipo de arte autônoma, né? Como que os arquitetos eles podem projetar soluções definitivas se os problemas estão em constante transformação? Então eu acho que vários dos problemas de projeto, eles nas cidades principalmente, eles decorrem justamente no sentido, né, de que as mudanças contemporâneas elas estão numa velocidade que elas ultrapassam e muito aquelas instâncias, né, que o autor ele previu para que o edifício ele conseguisse dar conta de todas as demandas ao longo de um certo tempo. Então, essa é uma situação que ela é típica, né, da nossa área. Obviamente, nós temos projetos que partem do zero, mas a maior parte deles já estão inseridos dentro de um determinado contexto, com outras questões também ali a serem pensadas e a serem resolvidas. Diversos teóricos eles se predispuseram a pensar no modo mais adequado de se projetar ao longo de muitas e muitas décadas. Eu não sei vocês, mas assim, eu só fui entender, né, que existiu uma história, né, dos movimentos, dos métodos de projeto, somente estando dentro da pós-graduação. Em nenhum momento na graduação, né, tive contato com alguma teoria, com alguma crítica que pudesse trazer para mim algum tipo, né, de relação com esse conjunto, né, de abordagens desenvolvidas por tantos autores no mundo inteiro e que tivessem repercussões as mais diversas possíveis, né? Então, assim, várias dessas contribuições, elas vão aparecer em diversos teóricos brasileiros. E aí, quando a gente vai fazer a leitura deles, a gente não entende muito bem, né, como é que esse movimento ele foi sendo consolidado ao longo dos anos, quer dizer, como que isso gerou, de alguma maneira, uma verdadeira fala muito comum entre todos, e que, obviamente, apesar, né, de pontos de vista relativamente diferentes, vários foram guiados por essas premissas, que surgiram basicamente nas décadas de 60 e 70. Né? Mas o fato é que, então, esses teóricos eles se predispuseram a pensar, né, no modo mais adequado de se projetar.
E a ideia naquele momento era a seguinte, era identificar os procedimentos graduais que eles tomavam para que pudessem ser utilizados noutras situações. Ou então, como entender as experiências que resultaram em bons projetos, de forma que elas pudessem ser estudadas em minúcias, para serem então reaproveitadas noutros propósitos. Mas o que é mais interessante nesses estudos iniciais é que eles não eram voltados para as questões muito imediatistas. Ou seja, esses teóricos eles não pegavam os edifícios já consolidados ou edifícios que foram muito bem avaliados pela crítica e até pelos usuários e tomavam ele como parte dos princípios e das ideias de levantamento dessas teorias e dessas críticas. Na verdade, não era assim. As coisas elas eram muito mais profundas. A ideia desses caras era entender exatamente os procedimentos, né, que eles eram tomados. Então, assim, as ideias, os pensamentos, as percepções, as tomadas de decisão que tivesse de alguma forma uma justificativa clara e plausível. Então, naquele momento, era muito importante, né, entender essas técnicas processuais de levantamento de ideias e levantamento, né, de percepções, e isso fez com que vários deles juntassem e conseguissem produzir materiais muito importantes. Mas, então, na década de 1940, né, em função da Primeira Grande Guerra e dos primeiros computadores programáveis, a gente tem ali o surgimento, né, de três grandes áreas que são fundamentais e que puderam ancorar também boa parte dessas pesquisas. E aí são a teoria dos sistemas, que buscava estudar a complexidade, não do ponto de vista de causa e efeito, a cibernética, né, trabalhando com automação, e que aí também era uma ciência que se dedicava na comunicação, né, com as máquinas, ou seja, o início, né, da grande, do grande momento, né, de utilizar de fato o computador como um objeto importante dentro de algumas práticas. E aí também, gente, em 1940, também o surgimento da inteligência artificial, que tinha uma tarefa, né, de simular o funcionamento do cérebro humano, trabalhar com redes neurais e também resolver problemas, né, de lógica e de criptografia. Bom, então na década de 1960, a gente vai ter a primeira grande conferência cujo objetivo principal era a de desmistificar a criatividade. Então, from a black box into a glass box, quer dizer, tornando então tudo aquilo que tinha um conhecimento baseado na intuição, na criatividade não explicada, na em situações que não eram muito claras, tudo isso deveria se tornar algo sistematizado e também algo racional e consciente. Então, de alguma forma que pudesse compreender toda a lógica projetual desenvolvida por aquele autor, né? E aí, para além disso, acho que também um assunto que é um dos mais complexos ainda hoje, um assunto que parece nunca se esgotar, que é entender a natureza da atividade de projetar e entender também a estrutura dos problemas. Quer dizer, como que isso deve ser abordado. Então, como eu falei, né, esses escritos dessas décadas de 1960 e 70, eles passam a reverberar em diversos autores brasileiros. E a gente fica um pouco perdido, né? Por que que esse tema ele acaba sendo vinculado, né, dentro desses teóricos? Então a gente vai encontrar isso, por exemplo, no professor Elvan Silva, que trabalhou isso lá na Federal do Rio Grande do Sul, no Marfuz também, no Vicente Del Rio, no Gil do Montenegro, cada um, obviamente, né, dentro de algumas circunstâncias específicas,
e que isso depois, então, acaba fazendo com que o movimento moderno, algumas discussões e algumas coisas, né, que precisavam amparar as teorias, elas acabam sendo consubstanciadas por meio desses autores. Então, e essa primeira geração, né, ela é diretamente influenciada pela teoria positivista, quer dizer, um pensamento científico, um pensamento racional, sistemático, ordenado, um problema bem estruturado, com objetivos muito claros, que isso faz de alguma forma, né, o rompimento com aquela tradição, né, do gênio criativo. Então, alguns autores dessa época, né, você tem, por exemplo, o Joseph Christopher Jones, o Geoffrey Broadbent, que ele vai estabelecer diversos paralelos entre as ciências e o método. Inclusive, há um texto dele que é muito interessante, que faz parte daquela coletânea da Kate Nesbitt, né, da antologia teórica. E também o Anthony Ward, e aí um dos caras também que trouxe contribuições incríveis, o Christopher Alexander, que aí dentro dessa equipe, que é uma equipe também multidisciplinar, nessa equipe nós tínhamos designers, engenheiros, e aí o Christopher Jones, ele como designer, e o Christopher Alexander como arquiteto, eles propuseram, né, naquele momento, estudos muito importantes. O Alexander, por exemplo, né, ele vai trabalhar o ajuste da forma e do seu contexto. E aí, uma coisa que também foi fundamental naquele momento, a decomposição hierárquica de problemas que eram muito complexos. Ou seja, era uma divisão, né, da parte para o todo e do todo também para as partes, quando isso se tornava extremamente difícil de ser lidado. Mas havia eles, então, em comum, né, essa questão, né, de tornar todo o processo projetual algo explícito, né, algo livre de mistérios, algo livre de intuições inexplicáveis. E aí que ele fosse lógico e sequencial, quer dizer, com etapas muito claras entre análise, síntese e avaliação. Inclusive, né, essa divisão aí, ela também acaba sendo retomada posteriormente. Por exemplo, né, como o autor, o Brian Lanson, ele ainda entende, né, a validade, né, de algumas dessas questões colocadas naquela época, que, ou seja, elas não se esgotaram, elas ainda têm uma repercussão também ainda bastante significativa dentro do nosso âmbito. E aí, principalmente, né, dentro dessa ideia de cientificidade, né, quer dizer que todos esses experimentos, de alguma forma, dentro dos processos de projeto, que eles fossem reprodutíveis, que é aquela lógica da ciência. Então, que qualquer cientista, seguindo esses mesmos dados e essas mesmas lógicas, deveriam chegar num resultado semelhante. Então, isso, como a gente pode ainda ler, né, ainda hoje, dentro de alguns autores contemporâneos, frequentemente essas mesmas falas elas são retomadas. Então, assim, eu estou aqui trazendo essa apresentação nesse sentido também, né, de, de clarear algumas coisas que muitas vezes a gente vai lendo e que parece que num certo momento não faz muito sentido, ou pelo menos a gente não tem esse resgate histórico e que, de alguma forma, a gente ainda bebe de algumas dessas fontes, mas principalmente elas foram também muito trabalhadas e muito modificadas dentro do movimento moderno. Bom, mas então assim, aí na década de 1970, a gente tem a chamada segunda geração, né, desses pensadores. E o Horst Hittel, né, ele vai falar, por exemplo, né, dos chamados problemas de projeto, as quais ele gera uma nomenclatura, né, de chamado wicked problems, ou problemas perversos. Eu acho que essa expressão ela é muito ela é muito assertiva, porque os problemas perversos, né, na visão dele, quer dizer, são aqueles problemas, né, que não existem, né, uma formulação definitiva
não existe uma formulação segura, você não consegue, né, traduzir isso numa lógica de verdadeiro e falso, que para aquele momento, dentro dessa linguagem computacional, ela era perfeita, né? Obviamente isso não é viável. Você não tem uma regra para poder parar, né, esse projeto. Você não consegue realizar testes imediatos. Qualquer discrepância, ela pode ser explicada de diferente maneira. Quer dizer, e não há uma solução que ela é inequívoca, né? E ela é perfeita. Na verdade, o autor, na maioria das vezes, ele trabalha por meio de algumas hierarquias. Então, por exemplo, ele pode privilegiar certos aspectos metodológicos ou certos aspectos que ele acredita que são os melhores para o encaminhamento de projeto, e outras questões, elas são complementares, elas são ali ajustadas, né? Então, isso é um princípio que a gente também acaba adotando ainda, né, nos dias de hoje. Bom, então, assim também, outros nomes importantes para aquela época, a gente tem também, por exemplo, o Leonard Bruce Archer, né? Ele vai fazer a inserção, né, dos usuários dentro desse processo. Trabalha também questões participativas. E aí também o John Chris Jones também pertence a essa década de 1970, entendendo o projeto, né, como um trabalho igualmente científico e metodológico. Ele faz vários incrementos importantes. Bom, então, esse resgate histórico ele é muito importante para a gente, quer dizer, reconhecer esses nomes, né, reconhecer algumas dessas contribuições, e que ainda alguns desses princípios projetuais eles perambulam aí entre a gente, tá? E que, enfim, que de alguma forma a gente consiga também entender esses diálogos, né? Obviamente alguns deles não estão completamente ultrapassados, mas eles precisam, a gente precisa agora também atuar dentro de uma reflexão e dentro de uma crítica de algumas adequações dentro dessa nossa época. Bom, então, pegando agora um outro artigo, né, desenvolvido pela professora Maria Lúcia Malard, né, num trabalho publicado em 2003, ela faz nesse artigo um conjunto, né, assim, de provocações. Ele é um texto, né, que ele é curto, mas ele é um texto muito interessante. E aí, de novo, ela retoma essa mesma pergunta, né, que ela não tem uma resposta fácil, ela não tem uma resposta objetiva, de entender, né, que como um conjunto de ideias é possível dispor de uma forma sistemática, né, para que a gente consiga conduzir sempre a bons resultados. Quer dizer, será que existe uma sequência? Será que existe um conjunto, né, de procedimentos que a gente pode tomar de maneira que a gente realize uma menor quantidade de esforço e a gente tenha, por exemplo, esses conhecimentos ali dispostos para que a gente, de alguma forma, chegue a um bom resultado, chegue a um bom trabalho. E aí, a primeira contradição que ela levanta nesse artigo é que a gente precisa produzir um conhecimento ainda sobre um objeto inexistente, baseado em hipóteses, baseado em suposições. Claro que, por um lado, a gente consegue entender um conjunto de informações objetivas que tratam, por exemplo, do lugar, do sítio, desse entorno, né, das conformações topográficas, do clima, do programa que a gente pretende cumprir, né, ou seja, das características tipológicas do edifício, assim, um conjunto de informações que, de fato, elas têm uma natureza mais clara, né? Mas, por outro lado, há também outro conjunto de informações que elas não são tão específicas assim. Mas, de qualquer maneira, assim como a Maria Lúcia Mallard, o Brian Lanson, ele entende que os problemas eles precisam ser espacializados. Os problemas, de alguma forma, eles precisam ser descritos dentro, né, de condições geométricas. Quer dizer, eu só consigo estabelecer raciocínios, né, e eu consigo também elencar estratégias de desenho e de soluções projetuais na medida em que eu vou lançando algumas ideias preliminares.
e essas ideias, elas vão me levando a outras e vão me levando a outras, então, em sequências, né, de idas e vindas, porque também, muitas vezes, ao chegar numa determinada etapa e eu entendo que ela não conseguiu cumprir com tudo aquilo que era importante, eu preciso retomar numa etapa anterior. Então, essa resposta, né, para essa lógica projetual, ela não é muito evidente, né, mas obviamente a gente tem alguns encaminhamentos, né, que eles se tornaram tipificados, se tornaram comuns também ao longo, né, de alguns anos. E aí, como eu mencionei, seria o levantamento, né, consistente desse lugar, compreender o entorno, compreender a vizinhança, o bairro, estudar tipologias similares, enfim, fazer uma leitura de trabalhos, né, e estabelecer críticas para esses já pré-existentes, compreender os usuários, compreender os usos, enfim, são conhecimentos prévios importantes, né? Mas que infelizmente também eles não vão nos dar garantias de que a gente vai ter ali o resultado final, né, com um bom trabalho. Então esses conhecimentos prévios eles vão minimizar os erros, mas eles também não vão ser capazes de determinar que aquele projeto ele vai ser bom. Bom, então, para o Brian Lanson, né, o projetista ele desenvolve o entendimento do problema por meio de tentativas de resolvê-los, como se a análise ela fosse feita por meio de sínteses. Ou seja, eu tenho a decomposição dessas partes de elementos que estão ali pré-figurados e eu já tenho, de alguma forma, esse conhecimento e a minha grande dificuldade é tornar todo esse conjunto de coisas, transportá-los para uma determinada condução geométrica. Então, nesse momento, é muito importante, né, essa capacidade de articulação das referências ou das habilidades, né, desse projetista para conduzir essa ideia. Então, mas de alguma forma também, né, o Brian Lanson ele entende, né, que a produção desse conhecimento ela vai acontecer por meio de dados, dados que tenham propósito, dados objetivos também, dados claros, com finalidades, com características, né, e que essas informações, né, elas de alguma forma também vão ser agregadas com outras que, para aqueles autores, naquele momento, né, das teorias dos métodos de projeto, agora, elas começam a se fundir, né? Quer dizer, se aquele momento a intuição, a memória, as experiências anteriores, elas eram aspectos que estavam dentro da caixa preta, para esses autores agora contemporâneos, elas não podem ser desprezadas. Então, quer dizer, as informações subjetivas que muitas vezes nós temos acesso, elas não são entendidas enquanto umas generalidades quaisquer. Então, por exemplo, se a gente tem referências anteriores, ou seja, resquícios de memória, resquícios de acertos, né, de coisas boas que foram produzidas, elas devem ser sim resgatadas. E muitas vezes esse resgate, ele não acontece como a gente gostaria. Dentro de toda essa objetividade, dentro dessa clareza que era tão inquirida naquele momento. Né? Então, por exemplo, assim como também essas experiências, por exemplo, com as formas geométricas, quer dizer, das capacidades associativas que esses arquitetos, ou que esses grupos possuem, né, de lidar, né, com diferentes combinações, quer dizer, tornando elas ali o receptáculo para aquelas atividades que vão ser ali destinadas, mas também até mesmo das transições que acontecem, né, dentro desse espaço. Então, assim, essas habilidades, elas não são objetivas. Elas não podem ser, né, colocadas muitas vezes, né, dentro desse âmbito da cientificidade, né, daquilo que a gente tem, por exemplo, daquilo que era proposto naquele momento, ou seja, que um cientista ele seja capaz de seguir todos os passos dados
e chegarem em resultados muito similares. A gente bem sabe, né, que mesmo tendo todo um conjunto de informações, as pessoas elas pensam muito diferente. E essa diferença, ela é tratada também, obviamente, dentro das lógicas criativas, que aí, obviamente, também, naquele momento, elas foram bastante amparadas pelos teóricos da Gestalt, que buscavam entender, por exemplo, como certas formas elas conduzem a certas ideias e trazem também percepções muito distintas. Não é à toa que o pessoal do design, por exemplo, eles lidam com alguns livros de cabeceira, como o Rudolf Arnheim, como, por exemplo, Adonis Dondes, que é, trabalham as percepções das formas em diferentes instâncias, e aí, já que elas produzem certas percepções, eles lidam com elas justamente buscando esses objetivos. Então, elas são lidadas, né, dentro de uma condição que não é gratuita. Muito pelo contrário. Se ele quer, então, chegar naquele resultado, eles vão atrás, então, desses estudos para que elas possam asseverar, né, aquele resultado obtido, ou aquele resultado pretendido. Bom, então, para o Brian Lenson, é muito importante a gente conhecer os procedimentos de projeto, de alguma forma que a gente seja recompensado, né, com menos esforços e também maior ganho de tempo, e que essa metodologia, ou pelo menos essas abordagens, a ideia é que a gente não tenha tanto a questão do controle, mas principalmente que a gente tenha um reconhecimento consciente das coisas, que a gente faça aquilo de modo que eu tenha uma plenitude das minhas ações, das minhas atitudes. Então, esse modo racional de pensar, de saber o que você está fazendo, quer dizer, de gerar uma tomada de decisão dentre várias alternativas possíveis, e entender também, né, que certos elementos eles são privilegiados em relação a outros, e aí dispostos obviamente com outros raciocínios complementares, secundários, terciários, alicerçados também por aquele o outro principal. Então, uma das maiores contribuições do Lenson é justamente mapear o processo de projeto. Justamente porque ele consegue entender, né, que ele é composto de atividades distintas e também atividades que são identificáveis, né, dentro de uma ordem previsível e também dentro de uma lógica identificável. Então a gente pode inclusive entender, né, que dentro dessa fala desse autor, você consegue já entender esse resgate daqueles autores, né, da década de 60 e 70. Mas a grande diferença aqui para a gente agora, nesse momento, e o Brian Lenson ele vai deixar isso muito explícito, por isso que eu entendo que ele é um autor muito importante para a nossa área, principalmente, é que ele vai dizer claramente, né, que olha, que a intuição ela não é um palpite aleatório. A intuição, ela é o cérebro processando muitas coisas simultâneas e entregando de alguma forma ali também essa resposta numa velocidade maior. Então, a intuição, ela não é uma coisa do acaso, não é uma coisa lidada dentro do aspecto da imprevisibilidade ou daquilo que a gente viu agora naquela fala anterior. Não é um gênio, né, que tem ali um insight que é um processo completamente abstrato. Não, a ideia não é essa. E também, mesmo para o Brian Lenson, a memória ela é também muito importante nesse contexto. Quer dizer, a gente tem a memória tátil, memória visual, memória espacial, memória cultural. E em alguns artigos ele vai escrever sobre isso. E aí, por fim, né, também na visão desse autor, a imaginação ela é a capacidade de simular cenários mentalmente. Quer dizer, cenários que até então são cenários que não existem.
Para o Brian Lanson também, né, quer dizer, nós temos procedimentos, né, que são fundamentais no desenrolar das atividades, sendo que ele vai mapear, então, grupos, né, com habilidades e com aspectos cognitivos, então, com percepções, raciocínios e pensamentos que são muito diferentes, e ele coloca isso naquele livro, né, como arquitetos e designers pensam, e ele vai teorizar, né, sobre isso a partir das experiências realizadas dentro desse grupo. E, enfim, que os projetistas, né, eles precisam reunir informações sobre o problema, precisam estudar esse problema, imaginar uma solução e aí também desenhá-la, embora não necessariamente nessa ordem. Ou seja, o processo de projeto, ele é um processo, sim, que é relativamente caótico entre ciclos, entre conjuntos de atividades, entre tarefas e entre ações. Então, ele não tem, né, essa sequência linear, como a própria professora, né, Maria Lúcia Malar, ele vai colocar, e aí ela tenta também dividir isso aqui, né, entre essas porções mencionadas. Então, entre ações, desculpa, entre tarefas, entre atividades, e que isso gera, então, esse processo, mas há sempre um retorno a atividades ou a tarefas anteriores. E aí, aquela ideia, né, de trabalhar sobre um objeto inexistente está dentro, né, desses levantamentos, né, de informações, numa etapa de compreensão e também numa etapa de organização. Essas ideias também elas são compartilhadas, né, com o autor Wurth, que tem um livro também publicado em 2013, buscando resgatar aquelas mesmas situações propostas pelos teóricos anteriores, lidando então e entendendo, né, que a etapa de análise ela é uma etapa que compreende lidar, né, com esse conjunto, né, de dados possíveis, né, de serem ali arranjados, que compreende também sim, esse aspecto da divergência, ou seja, são dados que possuem uma miscelânea e possuem ali que são oriundos das mais diversas naturezas possíveis. E aí cabe a um momento posterior, um momento de síntese, que é dessa capacidade relativa de gerar ali um produto e um objeto inicial para que ele possa ser trabalhado, seja individualmente ou seja em equipe, onde se estabelecem a comunicação entre as informações levantadas anteriormente e aquelas outras que vão gerar consecuções posteriores. E aí uma etapa posterior, né, que é de crítica, de análise, né, de avaliações, que é um momento também de convergência. Aqui então um slide que descreve isso em maiores minúcias. Na análise há uma descrição do problema, a decomposição da unidade, a identificação dessas unidades e a disposição delas em conjuntos coerentes. A síntese, que a gente entende muitas vezes como uma primeira relação gráfica, ela lida, né, com o desenvolvimento das soluções parciais, da satisfação das necessidades, da integração das soluções e da formalização, né, de um determinado resultado. E a avaliação, ela envolve o reconhecimento das qualidades dos resultados, da crítica das soluções, de aferir o produto em equipe e de considerar pontos positivos e também negativos. O próprio Brian Lanson, né, ele vai dizer, como na minha fala anterior, que a análise e a síntese ela não é tão cristalina assim, ou seja, na verdade todas essas etapas elas não são divididas de uma forma tão clara, né? Elas se misturam e é por isso também que o processo ele é bastante caótico. Então, essas teorias, depois elas passam a ser trabalhadas, né, com diferentes situações, né, para áreas, né, do design, seja ele o gráfico, de produto,
ou da arquitetura, enfim. Como a gente tinha essas equipes anteriores que eram equipes multidisciplinares, isso também favoreceu, né, essas abordagens, né, para usos específicos também, e aí o desenvolvimento de diagramas das mais diversas maneiras, posteriormente, por outros autores, mas de alguma forma eles são embrionários, desculpa, eles são descendentes, né, daquelas questões apresentadas ali anteriormente. Bom, então, a partir das questões computacionais, né, daquele momento ali, a partir da década de 1940, a gente pode, então, agora trabalhar aspectos que, dentro daquilo que é de maior interesse para a gente, entender, né, como o computador ele se tornou determinante para localizar algumas soluções projetuais, né? Quer dizer, o espaço virtual, né, ofertado pela máquina, nós podemos entendê-lo, né, como um espaço livre, um espaço sem limites, de alguma forma, aonde as leis da física elas precisam ser simuladas. Ela, quer dizer, dentro desse espaço, né, nada impede o desenvolvimento de objetos, porque e de alguma forma eles se intersecionam, né, eles são apenas massas gráficas, né, com algumas propriedades, mas elas se intersecionam, então esse espaço ele é um âmbito livre, né, para o desenvolvimento de ideias. E aqui também, sim, vale mencionar, e é importante dizer, né, que os suportes, dentro das suas diferenças, eles vão nos trazer também, de alguma forma, resultados de acordo com aquelas características que são tipificadas dentro do seu âmbito. Então, por essa mesma razão, né, que a gente tem, por exemplo, que também não pode ser desprezado, né, a utilização, né, dos suportes gráficos, né, por exemplo, no papel, ou mesmo maquetes conceituais, maquetes de estudo. Todos eles também são âmbitos muito importantes para a gente testar possibilidades. E aí é importante dizer, né, que um meio ele não exclui o outro. Cada um tem essa especificidade, cada uma delas pode trazer uma coisa que é bastante importante dentro do desenvolvimento, né, de cada um dos objetos, né, que se queira. Então, o resultado, de alguma forma, né, ele incorpora a característica que é advinda daquele meio, né, os resultados plásticos ou os resultados, né, dos modelos, das topologias, por exemplo, né, elas têm algum tipo de pertinência ou de adequação àquele âmbito da qual ele veio, né, e que, de alguma forma, também como a gente viu, é importante que ela tenha uma justificativa e que ela tenha também um tipo de coerência. Lá na minha tese, né, o desenvolvimento principal, né, dos assuntos que eu trabalhei tinham alguma afinidade com as questões das artes. Então, como que o âmbito criativo, dentro de expressões visuais e modelos e formas que dentro dali elas não tinham, né, fins específicos. Na arquitetura isso é muito diferente, né? Quer dizer, a forma ela tem que ser decorrente, né, de um problema diagnosticado, de um problema real, de um problema concreto, né? A forma, ela não pode ser uma flutuação qualquer, ela não pode ser advinda, né, de experiências vazias, assim, ou de experiências que elas não tenham, elas não sejam ancoradas em alguma questão objetiva, ou quer dizer, de satisfação de necessidades ou de satisfação de critérios, sejam eles os mais diversos. Então, por exemplo, critérios estéticos, critérios legais, critérios, né, de uso ou uh, de entorno, enfim. A forma ela não é encontrada simplesmente a partir de experiências livres e desvinculadas, né, de outras necessidades, enfim, de outros objetivos maiores. Bom, então,
dentro das disciplinas, né, de projeto, né, lá dentro da minha unidade, eu lido com experiências visuais que elas são mais simples, né, iniciais também, né, dentro da informática 3, modelos irregulares, modelos que também rompem algumas questões, né, desse nosso âmbito comum, e que isso acaba também se tornando importante, né, para romper alguma lógica criada a partir das racionalidades que são inseridas. Então, por outro lado, né, quando a gente vai lidar então com projetos paramétricos ou com modelos generativos, uma coisa que muitas vezes é muito cara dentro, né, da prática da sala de aula, né, é entender, né, que boa parte dos modelos, né, eles não precisam ser dados de antemão. Né? Quer dizer, eu posso trabalhar com formas que são criadas a partir de um conjunto, né, de regras e, e também uh, quer dizer, de regras e restrições. E aí o fato, né, de lidar dentro dessa situação acaba nos retomando, inclusive, por exemplo, aos pressupostos do Christopher Alexander, que, por incrível que pareça, né, os livros por ele publicados não obtiveram grande repercussão dentro do âmbito da arquitetura, mas principalmente dentro das ciências da computação. Né? Quer dizer, vários programadores se utilizaram daquelas ideias lançadas por ele, que se tornaram a base, né, para a criação de vários softwares e de vários aplicativos fundamentais baseados naquelas mesmas ideias. Mas o fato é que esse âmbito computacional ele traz várias coisas que são muito interessantes. Por exemplo, né, que as transformações processuais, né, que são geradas no âmbito computacional, elas podem ser guardadas. Então, às vezes, a gente desenvolve um modelo preliminar e aí, ainda que ele seja feita por camadas ou que ainda hajam comandos, né, para a gente desfazer aquilo que foi trabalhado, a criação de instâncias do desenvolvimento do projeto, ela é muito importante tanto como para você guardar esse histórico, como também para você, em algum momento, tomar outros pontos, né, que foram ali armazenados, enfim, gerar outras ideias divergentes a partir daquela outra que foi dada como uma principal. Então, dentro desse âmbito computacional, podemos entender que não temos limites, né, para a criação, né, dessas formas. Não temos, né, algumas restrições. Então, o Arlindo Machado, no livro dele chamado Máquina e Imaginário, de 2000, que é um livro, inclusive, muito importante, muito bacana, ele tem vários capítulos que ele vai discutir a relação, né, das novas tecnologias dentro desse nosso âmbito contemporâneo, como é que elas nos afetam das mais diversas maneiras, como elas repercutem o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. É um autor que é muito bacana, recomendo a leitura, né, dele. E ele vai dizer justamente que dentro desse âmbito, né, as geometrias elas sofrem vários tipos, né, de possibilidades que elas são impossíveis, né, no âmbito físico. Então, você pode esticar, você pode distorcer, você pode metamorfosear, quer dizer, você pode criar instâncias graduais de transformação e pegar princípios intermediários que são, por exemplo, incomuns ou modelos que têm talvez ali uma instância de irregularidade que pode ser muito interessante porque justamente aquilo foge do senso tradicional e ela é utilizada como um princípio, né, para uma abordagem de projeto. Bom, mas o fato é que as geometrias computacionais elas são trabalhadas a partir, né, de linguagens formais
dentro, né, de um raciocínio disposto dentro de uma lógica linear, né, de cálculo, e isso é transformado em linguagem de máquina, capaz, né, de realizar processamentos, né, que acabam também ultrapassando as nossas capacidades de pensamento. Um outro livro que eu acho que é muito interessante, né, escrito por um autor que é russo, mas que foi radicado no Brasil, é o Vilém Flusser. Ele tem um livro chamado O Mundo Codificado, um livro de 2007, e ele vai tentar entender por que essas formas geométricas irregulares, elas em diversos momentos, elas não representavam para muitos arquitetos um tipo de codificação válida. Ou seja, muitas experiências no passado, elas obtinham resultados muito interessantes, mas elas no fundo elas não tinham aplicabilidade dentro do nosso âmbito, justamente porque elas não eram possíveis de serem construídas. Por mais exuberantes que elas fossem, por mais interessantes, né, de vários pontos de vista, elas não conseguiam ser utilizadas. Então, elas eram entendidas como algo que não serviam para nada, justamente porque elas esbarravam naqueles limites infringidos, né, pelas tecnologias da época que não permitiam as experiências construtivas, que é uma coisa, né, nos nossos tempos atuais que na verdade já não acontece mais. Enfim, é, elas precisavam passar, né, naquele momento, né, por algum tipo, né, de diversos ajustes, por diversas modificações para que elas se tornassem então úteis, se tornassem viáveis. Mas esses procedimentos, né, de tempos para cá passaram a dominar os projetos, né, sejam eles projetos arquitetônicos ou também projetos urbanos, e que elas intencionalmente fogem, né, das experiências perceptivas e que também não são incluídas, né, dentro de repertórios comuns. Aqui são alguns exemplos, né, que eu costumo trabalhar, né, algumas experiências que são lidadas dentro do cotidiano de sala de aula. Não são exemplos feitos pelos meus alunos, né, mas são modelos que a gente utiliza como referência, né, para trabalhar isso dentro de alguns aplicativos, como o Grasshopper ou o Dynamo. E aí, obviamente, nós temos lá um limite de tempo, então, e também de aprendizado. Não é, um aprendizado fácil e rápido, mas é muito bacana, é muito interessante ver, né, como os alunos eles se interessam por isso e como são capazes de desdobrar em experiências que são muito interessantes. Bom, mas então, nesse espaço virtual, né, o espaço que é o espaço computacional, um espaço livre, sem limites, as leis da física elas precisam ser simuladas. Quer dizer, nada impede o desenvolvimento, né, dos objetos, deles se intersecionarem, porque eles são massas gráficas, né, que eles estão, como eu falei, não têm propriedade física. E isso vai fazer com que a gente tenha, então, um conjunto, né, de resultados plásticos com diferentes características advindas das linguagens computacionais. A minha tese, por exemplo, naquele momento, ela tentava entender, né, o que acontecia dentro daquele momento contemporâneo, onde as mais diversas experiências elas eram realizadas a partir, né, da fundação mesmo, né, de outros aspectos computacionais. Então, o Branco Kolarev ele vai listar diferentes abordagens, ele vai gerar uma taxonomia das linguagens computacionais e como elas são desdobradas também em tipologias arquitetônicas. Quer dizer, tipologias não, né? Modelos arquitetônicos. Então, por exemplo, aqueles baseados em topologia, aquele baseados em estruturas metamórficas, aquelas baseadas em busca estocástica ou L-systems, ou ainda algoritmos genéticos, ou ainda também modelos generativos que muitas vezes agregam mais de uma dessas técnicas. Então,
a complexidade, né, que ele lida com tudo isso, né, é bastante grande. Bom, mas, enfim, a gente entende, então, que o computador ele é esse lugar onde a gente é capaz de encontrar soluções muito interessantes. São modelos abstratos, a princípio, que podem ser experimentais e também especulativos. E esses modelos eles vão constituir diferentes tipos de aprendizado, mesmo, né, que sejam, mesmo que eles não possam ser construídos e que também, de alguma forma, acabam contribuindo na área. E dentro, né, das teorias das arquiteturas digitais, também nós temos um grupo muito extenso, né, de autores, né, para estabelecer diálogo, e que também fazem, de alguma forma, contribuições muito importantes, né, assim, e entendem que, por exemplo, essa área ela é bastante contaminada, né, por diferentes coisas, né, advindas das artes, do design, do cinema também. Então, tudo isso dentro do âmbito digital, que é uma linguagem comum, que acaba realizando uma hibridização, que acaba realizando ali um conjunto de trocas. Aqui também são mais alguns exemplos que nós lidamos, né, dentro das rotinas da sala de aula. E aí, falando então, por exemplo, né, do aspecto, né, da tectônica ou da matéria digital. Ao longo da pesquisa, né, eu fui entendendo que haviam muitas críticas no sentido mesmo, né, daqueles objetos que muitas vezes eles não tinham a condição, né, de ser executados. Quer dizer, como se o fato, né, de você projetar no computador, né, já fosse um índice importante, né, dessa assertividade matérica, né, ou dessa tectônica. O fato é que nenhum âmbito ele nos permite, né, essas condições. Quer dizer, você tem, por exemplo, um desenho feito em papel também, ele não nos dá garantias nenhuma, né, de que aquilo ali pode ser, em algum momento, ser edificado. Então, há, em um certo momento, né, assim, um conjunto, né, de críticas, né, realmente tornando avassaladora vários modelos, né, digitais feitos com propósitos, com intenções muito diversas, para além daquelas, né, que estavam dentro do âmbito, né, da edificação. O fato é que no computador, né, também você tem a interação de diferentes profissionais com diferentes interesses. A gente vê, por exemplo, muitos autores que querem causar impacto, né, nos seus portfólios, gerando modelos que são muito interessantes, modelos que, por exemplo, pegam superfícies fluidas, né, topologias ali que tem uma abertura livre, aonde você não consegue muitas vezes distinguir aquilo que é uma base daquilo que vai ser, por exemplo, uma vedação ou a cobertura. Tudo isso ele é transposto dentro de como se fosse um formato de fita, por exemplo, né, que percorre o modelo digital das mais diversas maneiras. Então, e a gente vê isso em autores já também bastante consagrados. Você também tem experiências, por exemplo, né, com superfícies retas que são muitas vezes oriundas, né, de origami, e aí gera também um edifício com diferentes condições, né, de visualização, ou seja, a cada novo ponto de vista é uma experiência diferente. Então, isso faz com que a gente tenha um âmbito digital, um âmbito muito bacana, onde a gente pode testar diversas coisas. E na fala, né, do Arlindo Machado, né, ele coloca, né, que esse espaço virtual, então, ele é um lugar onde essas distorções matéricas e essas ambiguidades conceituais, elas são acolhidas e também imputadas. Quando a gente contempla, né, as imagens produzidas pelos aparelhos, observamos determinados conceitos que forjamos
a respeito do mundo. Aqui também trago outros exemplos, né, que são utilizados em sala de aula. Realizamos algumas dessas experiências utilizando os aplicativos. Bom, e aí só para a gente poder, então, finalizar, né, retomando aquilo que foi, né, colocado, né, no início, a gente pode entender, né, que o método, ele é um modo, né, de fazer. O método, então, ele é organizado, né, de um modo lógico e sistemático, porque, de alguma forma, né, outros autores, outras pessoas também já passaram por aquela experiência. O método, ele é um caminho, né, que ele é pensado de forma consciente. As coisas ali, então, elas não são gratuitas, elas não têm validade consigo mesmas, assim, então, como meras expressões especulativas, enfim. O método, então, ele também não é para bloquear, mas ele é também para estimular. E, quer dizer, se o projeto, a gente entende ele, né, como uma síntese de vários tipos de conhecimentos, então é preciso a gente entender de material de construção, né, de estrutura, de geometria, de teorias e críticas, de experiências anteriores, de experiências com mesmas tipologias, né? Quer dizer, como é que a gente gera um arranjo para tudo isso, né? Se existe um problema muito grande que precisa ser enfrentado, como caminhar numa determinada direção que ela seja mais segura, com o enfrentamento desses problemas de uma forma satisfatória, e de que maneira esse caminho ele pode ser menos tortuoso. Então, assim, essa é uma pergunta que ela vem percorrendo assim ao longo de muitas décadas, né, e enfrentamento realizado pelos mais diversos autores, e que a gente não tem, infelizmente, uma resposta óbvia, a gente não consegue ter uma resposta objetiva. Eu acho que alguns autores, eles caminham por um lado e são ideias, são coisas muito legais. Então, assim, acho que você vai precisar realmente entrar em contato com várias teorias, entrar em contato com várias críticas, com várias reflexões. E, assim, ao longo dos anos, né, assim, eu fui entendendo, né, a partir, né, de algumas leituras, tanto desses clássicos como também, né, de alguns mais contemporâneos, que literalmente isso é um buraco sem fundo. É assim, é uma situação que ela nunca se esgota. Né? E eu lembro que, assim, por exemplo, uma das situações para mim, que no momento inicial, né, de desenvolvimento da minha tese, que eu não conseguia encaixar essas duas coisas. Então, por exemplo, se a gente tem, né, assim, se o computador ele é capaz, né, de elencar gradualmente diversos tipos de problemas ali por meio de dados objetivos, então, por exemplo, são dados que são claramente definidos. Vamos supor, eu tenho ali uma determinada área, um perímetro. Quer dizer, então, isso é dimensionável. Né? Se eu tenho ali também, por exemplo, um conjunto, né, de ambiências, e eu também tenho essas ambiências que podem ser elencadas por meio de fluxos diretos ou também fluxos indiretos. Se eu tenho também, por exemplo, a descrição muito clara dos usos e atividades, e eu consigo também determinar de antemão quais são um pré-dimensionamento mínimo que elas devem ter. Então, se eu tenho ali disposto essas informações, que elas têm claramente coisas que são objetivas, porque efetivamente o computador ele não consegue me dar uma resposta final que ela seja facilitada por meio desse conjunto de dados lançados. Bom, então, assim, a minha primeira resposta para isso, ela tem a ver um pouco, né, com aquilo que o Brian Lanson, ele trabalhou como essas reflexões naquele livro, né, como arquitetos e designers pensam. Talvez a resposta para isso é o fato de que a maior parte dos problemas de projeto, eles são problemas ocultos. São problemas que a gente não detecta de imediato,
mas principalmente também problemas que são decorrentes das primeiras tomadas de decisão que a gente vai realizando. São problemas decorrentes daquilo que é essa hierarquia que você gerou inicialmente e que, na verdade, ela não consegue, muitas vezes, ser satisfatória, na medida em que, ao agregar dados adicionais, informações complementares, ou mesmo situações que elas, de alguma forma, estabelecem diálogo, elas também não dão conta por completo. Ou seja, infelizmente ou felizmente, não sei, o processo de projeto, ele é de fato processo. Não é possível a gente elencar tudo isso de uma vez e achar que a máquina vai dar conta de trazer uma resposta imediata. Né? Na verdade, ela pode até nos auxiliar, ela pode nos trazer algumas ideias que podem ser importantes como diálogos iniciais ou diálogos intermediários. Mas eu entendo que por mais que o computador ele seja uma ferramenta fundamental nas minhas decisões e nos momentos onde eu consiga ter resultados muito importantes e eles são fundamentais em termos desses raciocínios de variabilidade e de possibilidades que eu possa explorar, né? A minha participação, a participação da equipe, ou dos arquitetos, ou enfim, da equipe que é responsável, né, por aquele trabalho final, ela ainda é fundamental. Então, o computador, de fato, ele é instrumento. O computador, ele é ferramenta. Ele não dá conta de tudo aquilo que eu preciso ter dentro desses conjuntos, né, dentro das etapas graduais daquilo que a gente entende, então, como processo. Então, o encadeamento, né, desse raciocínio dentro das centenas de opções a partir das respostas que elas foram dadas, que foram ancoradas, elas fazem então surgir outras questões. E assim, por mais que elas sejam trabalhadas nessa equipe, elas precisam ali tomar corpo, elas precisam ser colocadas de maneira a lidar, né, com aquilo que foi localizado, com aquilo que foi desenvolvido. Então, infelizmente, né, o processo projetual ele não é realizado de forma mecânica, né? O papel, né, da equipe, o papel, né, do arquiteto, enfim, de todo mundo que está ali por trás, o papel humano, ele é fundamental para a gente ter um resultado que de fato seja consistente, que atenda, né, tudo aquilo que é a expectativa de uso posterior. Então, é isso, eu encerro aqui a minha fala. Acho que eu entrei em diversas delongas, eu acho que tem coisas que a gente poderia explorar muito mais, e aí, de novo, fica aqui o convite, né, para a leitura, né, do meu trabalho ali, quando vocês tiverem condições. Obrigado, pessoal. Nós agradecemos mais uma vez. Acho que tem um eco aí. Tá, tudo bem. Fábio, muito obrigado pela sua apresentação. Vou seguir a sua sugestão inicial e vou interromper a gravação e recomeçar, ok? Ok. Acho que a experiência é interessante, até do ponto de vista de atrair os que quiserem visualizar o vídeo posteriormente, né, para que ele não fique muito longo, e a gente separe em duas fases, né, a apresentação e a discussão. Só um minutinho.